Oi, pessoal! Eu sou a professora Sueli, eu sou aqui de Curitiba e eu leciono a disciplina de Ciências. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o capítulo 2, que é Conhecendo a Terra. Então vamos conversar um pouquinho agora sobre as camadas da Terra? Então vem comigo! Camadas da Terra. Bom, aqui então o planeta Terra. Esse planeta Terra eu desenhei ele como se ele tivesse sido cortado, né, retirado uma fatia. Então aqui a gente pode observar como que ele é internamente. Essas são as camadas concêntricas que formam o planeta. Primeiramente, então, aqui temos a crosta terrestre. Essa crosta terrestre, então, é a parte sólida superficial do planeta. Ela vai ser formada por rochas e minerais. Essa crosta terrestre, ela pode ser dividida, ela é dividida em crosta oceânica, que é o que forma aqui o fundo dos nossos oceanos, e em crosta continental, que é o que constitui os continentes, né? Em seguida, a próxima camada, nós temos o manto. O manto, de todas as camadas, ele é a camada mais extensa, ele constitui cerca de 2/3 de toda a proporção terrestre. Em seguida, nós temos o núcleo. Esse núcleo ele é dividido em núcleo externo e núcleo interno. A grande diferença entre esses núcleos é que o núcleo externo ele possui uma estrutura formada por níquel e ferro, e o núcleo interno ele é formado por ferro sólido. Aqui nos dois núcleos, cabe ressaltar que as temperaturas elas são muito altas. E aqui no manto, nós temos uma característica muito importante, que é aqui onde a gente tem a questão das rochas derretidas. Então, essas rochas, elas vão estar também em altas temperaturas, que vão estar formando aquilo que a gente chama de magma, que quando acaba saindo lá de dentro dos vulcões recebe o nome de lava. Então, como nós vimos, a crosta terrestre ela é formada por rochas, então é importante a gente falar das rochas. Só que essas rochas elas são classificadas em três tipos. Então, nós temos as rochas ditas metamórficas, as rochas magmáticas e as rochas sedimentares. Então, nós vamos falar primeiro das rochas metamórficas. As rochas metamórficas, lembra lá de metamorfose. Metamorfose que a borboleta passava é uma transformação. Então aqui são rochas que sofrem transformações. Essas rochas elas sofrem transformações devido às altas temperaturas e à alta pressão. Então basicamente ela fica lá no interior da crosta terrestre, são outros tipos de rocha normalmente, e elas são sujeitas a essas altas temperaturas e pressões e elas são transformadas. Um exemplo então de rocha metamórfica é o mármore. Agora, nós vamos falar um pouquinho das rochas magmáticas. As rochas magmáticas, vejam que magmáticas lembra magma. Então, as rochas magmáticas são aquelas que são formadas pelo resfriamento e solidificação do magma. Aí elas podem ser classificadas em dois tipos: as rochas do tipo intrusivas, dentro, e as rochas do tipo extrusivas, fora. Então, qual que é a diferença? As rochas do tipo intrusivas são aquelas que o resfriamento e a solidificação acontece dentro lá do vulcão. Então, um exemplo é o granito. Essas rochas, então, elas acabam resfriando e solidificando muito mais lentamente. E as rochas do tipo extrusivas são aquelas que acontece o resfriamento fora do vulcão. Então, depois que acontece lá a eliminação da lava, essas rochas elas são formadas. Como um exemplo, temos a pedra Polis. Nós temos então as rochas do tipo sedimentares. As rochas sedimentares lembra a palavra sedimento. Essas rochas, então, elas são formadas pelo desgaste e fragmentação de outros tipos de rocha. Então, através do intemperismo, pela ação do vento e das chuvas, diversos tipos de rocha, elas acabam sendo desgastadas, né?
o que vai formando camadas que vão dar origem, então, às rochas sedimentares. Então, algo que caracteriza as rochas sedimentares são essas camadas. Então, todas as rochas sedimentares vão apresentar essas camadas aqui. Um exemplo de rocha sedimentar é o arenito. Nessas rochas sedimentares, uma característica delas é a presença de fósseis. Então, nas rochas sedimentares é que eu encontro os fósseis. O que é um fóssil mesmo? Um fóssil é um resto ou um vestígio de animais, de plantas, de micro-organismos, podem ser fezes, podem ser pegadas, que ficam registrados ali nas rochas. Então, normalmente entre essas camadas. Para que isso aconteça, esse animal ou parte desse animal ele tem que ser soterrado muito rapidamente. E aí, com o passar lá de milhões de anos, ele pode ser descoberto ali no meio dessas rochas sedimentares. E por fim, uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é o ciclo das rochas. Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que as rochas elas estão continuamente passando por um ciclo. Então, uma rocha, por exemplo, sedimentar, ela pode se transformar em outro tipo de rocha. Então, uma rocha magmática nem sempre ela vai ser magmática sempre. Por quê? Porque ela pode, por exemplo, passar por um efeito de alta pressão e temperatura lá no interior da crosta terrestre que a transforme, por exemplo, numa rocha metamórfica. Então, essas rochas, elas estão em contínua transformação, passando por isso que a gente chama de ciclo das rochas. Bom, então a gente já estudou um pouquinho sobre a hidrosfera e sobre a atmosfera, então a gente vai fazer uma breve revisão. A hidrosfera, então, são as regiões do planeta que correspondem, né, que possuem água. Então, os mares, os oceanos, os rios e todos os demais locais que têm a água. Então, lembrando que 70% da superfície do nosso planeta, ela é composta por água. De toda essa água, cerca de 97% ela é água salgada. 97,5% na realidade, né? 2,5%, né, do total de água é água doce. Desses 2,5%, menos de 1% é água que a gente encontra em condições ideais para o consumo. Então, é uma quantidade muito pouca, se a gente for pensar, muito pequena. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a atmosfera. A atmosfera, então, é o conjunto dos gases que formam o nosso planeta. Lembrando que a atmosfera ela funciona como um filtro, porque ela vai acabar protegendo o nosso planeta contra parte das radiações que vêm do espaço. E ela acaba também impedindo vários meteoros de atingirem o nosso planeta. Essa atmosfera ela é composta por alguns gases. Dentre esses gases nós temos o nitrogênio, que é formado, né, que forma 78% da atmosfera. O oxigênio compõe 21% da atmosfera e o 1% é composto por outros gases, como, por exemplo, o vapor d'água, como, por exemplo, CO2 e outros gases, né? Essa atmosfera ela é dividida em algumas camadas. Então, aqui eu escrevi quais são as camadas que formam a nossa atmosfera. Então, a primeira das camadas, ela é chamada de troposfera. Essa camada aqui é a camada onde acontecem todos os fenômenos meteorológicos, certo? Bom, daí temos a estratosfera. A estratosfera é a camada onde há a camada de ozônio. A mesosfera é a camada do meio, a camada central, onde acontece lá onde os meteoros se incendeiam. A termosfera, que é o local onde ocorrem as propagações das ondas de rádio. E a exosfera, que é onde a última camada, no caso, é o limite da Terra com o espaço e onde se encontram os satélites e os telescópios espaciais. Então, pessoal, abre seu livro didático agora na página 42. Organize as ideias. Complete a tabela abaixo com os dados que faltam.
Então, ali, tipo de rocha, magmática, origem. Então, vamos lembrar a origem da rocha magmática, pelo resfriamento e solidificação do magma. Exemplo aqui pode ser basalto, pode ser a pedra pómez, pode ser o granito, qualquer um desses. Aqui são 2 exemplos que você tem que colocar, tá? Ali embaixo, tipo de rocha, sedimentar, porque é ela que tem ali a origem pelo acúmulo e consolidação dos sedimentos. Exemplo, aqui você pode colocar o arenito, o calcário, a argila, qualquer um desses. São 2 também. E por fim ali, tipo de rocha metamórfica. Então lembra que a origem da rocha metamórfica é por meio de transformações que outras rochas sofrem. E aqui como exemplo você pode colocar o gneiss e também o mármore. Página 43 do LD, livro didático. Atividades. Número 1. Complete as frases com as palavras corretas, utilizando alguns dos termos oferecidos no banco de palavras. Então, o banco de palavras: ígnea, basalto, intrusiva e sedimentar, metamórfica e arenito. Letra A. As rochas magmáticas, alguma coisa, formam-se no interior da crosta terrestre. Então, vamos lembrar lá. Quem se forma no interior da crosta terrestre são as rochas magmáticas intrusivas. Então, a palavra ali, intrusivas. Letra B. A união de grãos de areia forma uma rocha sedimentar, conhecida como arenito. Letra C. O basalto é um exemplo de rocha magmática ou ígnea. Então, são sinônimos, tanto a palavra magmática quanto ígnea. É a mesma coisa. O mármore, letra D. O mármore é um exemplo de rocha metamórfica, porque ele sofre transformações no interior da crosta terrestre. Número 2. Escreva o nome do ciclo representado na ilustração e numere cada etapa do ciclo nos locais certos. Então, ali, ciclo das rochas. Então, agora a gente tem que numerar aqui na imagem. Número 1 aqui. As rochas derretem e se tornam magma. Então, é ali no interior do vulcão, ó. Número 1, aqui. O magma resfria e produz rochas magmáticas, ígneas. Número 2, então é quando ele está saindo ali do vulcão. Número 2. Número 3. Erupções vulcânicas produzem rochas ígneas. Então, quando essas rochas estão saindo ali, né, são rochas ígneas, no caso, extrusivas. Número 3. Rochas diversas sofrem a ação do calor e pressão e são transformadas em rochas metamórficas. Então, a ação da pressão e do calor é aqui no finalzinho, ó, onde ele vai ter bastante calor e pressão no interior do planeta. As rochas quebram e são deslocadas pela ação do intemperismo, aqui, número 5. E pequenos pedaços constituem sedimentos que se depositam em camadas e formam rochas sedimentares, aqui número 6. Então, ficou 1, 2, 3, 5, 6, 4, ok? Agora, página 44. Exercício 3. Classifique as rochas da tabela, assinalando a correspondência correta dos exemplos. Então, aqui nós temos as rochas basalto, arenito, mármore, argila, gneiss e granito. Então, o basalto, como a gente já viu, uma rocha do tipo ígnea. Então, marca um X ali em ígnea. O arenito, ele se apresenta em camadas, então ele é uma rocha do tipo sedimentar, X em sedimentar. O mármore é uma rocha que sofre transformações, então ele é uma rocha do tipo metamórfica, X em metamórfica. A argila é uma rocha do tipo sedimentar, X em sedimentar. O gneiss é uma rocha que sofre transformação, então é uma rocha do tipo metamórfica, X em metamórfica. E por fim,
O granito é uma rocha ígnea, X inígnea. Vamos lá, pessoal? Página 47 do livro didático. Número 1. A imagem abaixo representa diferentes horizontes do Sol de uma determinada região. Observe-a e responda as perguntas a seguir. Letra A. Qual é a camada mais antiga? Então, se a gente observar as camadas ali, lembrem, a camada mais antiga é sempre a camada mais abaixo. A camada mais abaixo, nesse caso, é a camada A. Então, a resposta da letra A, camada A. Letra B. Considere que a glauconita é um mineral esverdeado. Qual das camadas identificadas na foto poderia ser formada por esse mineral? Então, se a gente for observar lá na imagem, a única que pode, ter ali a glauconita, no caso, seria a camada C. Só olhar pela cor mesmo. Letra C. A glauconita se forma em sedimentos marinhos rasos e calmos. Considerando essa informação, como poderia ter sido, há milhões de anos, o local onde os sedimentos se depositaram? Então, se a gente for pensar só por essa frase aqui, a glauconita se forma em sedimentos marinhos rasos e calmos. Então, a gente poderia considerar aqui que essa região ela poderia ser de um mar pouco profundo e com águas calmas, certo? Então, letra C, a região poderia ser um mar pouco profundo e com águas calmas. Número 2. Sobre as rochas, complete as frases de modo a torná-las corretas. Letra A. Os seres humanos pré-históricos usavam alguma coisa para fazer instrumentos que surgiam de facas. Então, lembra lá que os seres pré-históricos, eles usavam as rochas para fazer instrumentos que serviam de facas. Letra B. Vestígios de um organismo que viveu há milhares ou milhões de anos recebem o nome de fósseis. A letra C. A primeira etapa do processo de formação de rochas sedimentares recebe o nome de sedimentação, que é quando as partículas vão se sedimentando. E corresponde ao acúmulo de sedimentos que foram transportados pela água e pelo vento. Lembra que o nome desse processo é intemperismo. Letra D. O estudo dos fósseis é feito pelos paleontólogos, que são cientistas muito importantes para a gente descobrir várias coisas do passado. Número 3. Analise se as afirmações são verdadeiras, V, ou falsas, F. Corrija as que considerar falsas e escreva nas linhas a seguir. Letra A. Os fósseis ajudam a determinar a idade das rochas. Com certeza, porque quando a gente descobre um fóssil, a gente consegue datar mais ou menos de quanto que era aquela rocha. Letra B. Durante o período da Pedra Lascada, havia o uso de objetos de cerâmica. Na verdade, não era na pedra lascada, era durante a pedra polida ou durante o período neolítico. Então, você pode corrigir ali. Troca a pedra lascada para pedra polida, certo? C. As rochas sedimentares podem apresentar estratos. Com certeza, lembra que a gente já conversou, uma característica das rochas sedimentares é apresentar estratos ou camadas. Letra D. Pegadas de animais do passado podem se tornar registros fósseis. Então, os fósseis pode ser lá uma pegada, pode ser fezes, podem ser plantas ou próprios pedaços, partes do animal também que fiquem marcados na rocha. Letra E. As cerâmicas são produzidas com argila. Verdadeira também. Então, ficou verdadeira, falsa, verdadeira, verdadeira, verdadeira. Número 4. Volte à página 46 e analise a ilustração que representa a distribuição dos diferentes tipos de fósseis entre os horizontes de rochas. Dos organismos retratados na imagem, identifique o mais antigo, isto é, aquele que viveu na Terra há mais tempo. Explique como você chegou a essa conclusão. Então, a imagem é essa aqui, ó.
tá, pessoal? Da página 46. Então, se a gente for olhar aqui pelas camadas e pela identificação que tem ali, qual é o organismo mais antigo? Pela legenda ali, a gente vai ver que é o trilobita. E como que a gente chega a essa conclusão? Porque os fósseis do trilobita são aqueles que foram encontrados nas camadas mais abaixo. Então, lembra, a camada mais abaixo é a camada mais antiga. No caso, o trilobita que estava nessa camada mais antiga é o fóssil mais antigo. Então, essa camada foi a primeira a se depositar, portanto, a mais antiga é o local onde esse fóssil, né, o mais antigo, foi encontrado. Se você quiser saber mais ainda sobre o assunto, na página 45 do LD, você vai encontrar aqui o RA com QR Code. E lá você vai poder explorar um sítio arqueológico, é bem legal. Também tem disponível lá no Positivo On 2 trilhas. Uma sobre camadas da Terra e uma sobre rochas e fósseis. Vai lá, confere, tá bem legal. Na página 50 do livro didático. Número 1. A canção Planeta Água, de Guilherme Arantes, já se tornou um ícone da importância da água para o nosso planeta. Analise atentamente um trecho da letra dessa canção. Então, eu não vou ler ali o trecho, tá? Agora resolva as questões a seguir com base nos seus conhecimentos e na análise do trecho da letra da canção. Letra A. Escreva uma das importâncias da água para os seres vivos citados na canção. Então, se a gente voltar ali na canção, a gente vai ver que ele fala ali no finalzinho, matam a sede da população. Então, vocês podem colocar matar a sede. E tem ali também um trecho que fala a fertilidade ao sertão. Então, fertilizar o solo. Então, resposta da letra A, matar a sede e fertilizar o solo. Letra B. Qual é o nome dado à última camada da Terra, na qual estão as águas? Aliás, qual é o nome dado à camada da Terra na qual estão as águas? Cite exemplos próximos da região onde você mora que fazem parte dessa camada. Então, aqui, no caso, seria a hidrosfera, e aí vocês podem dar nomes conforme o local onde vocês moram, de rios, lagos próximos aí de onde vocês moram, certo? Qual é a importância da atmosfera terrestre para a manutenção da vida no planeta? Bom, então aqui a gente tem que lembrar que a atmosfera terrestre ela vai nos proteger, né, proteger os organismos contra a radiação ultravioleta. Além disso, a nossa atmosfera ela também contém os gases necessários para a respiração celular. 3. Cada camada da atmosfera apresenta características, propriedades e funções que definem a sobrevivência dos seres, as mudanças de temperatura, a proteção e etc. Determine quais seriam os efeitos causados nos seres vivos da Terra caso a estratosfera não existisse. Caso a estratosfera não existisse, então, no caso, o que aconteceria? Todos os seres vivos eles estariam sujeitos a uma forte radiação, porque a camada de ozônio é a camada que protege contra essa radiação, contra esses raios ultravioletas que entram aqui na Terra. Número 4. Sabemos que a atmosfera se estende por muitos quilômetros e que, à medida que se afasta da superfície terrestre, apresenta características diferentes. Por isso, didaticamente, ela foi dividida em 5 camadas. Sobre esse assunto, analise as informações a seguir e indique o nome da camada da atmosfera correspondente. Então, letra A. Camada onde ocorre a propagação das ondas de rádio. Então, como a gente já falou, termosfera. Camada com temperatura muito baixa, onde os meteoros se incendeiam. Então, a camada ali do meio, mesosfera. Contém a camada de ozônio, que a gente acabou de falar que faz a nossa proteção contra os raios, estratosfera. Camada limite, letra D, entre a Terra e o espaço sideral, exosfera, é a camada mais externa. Camada mais próxima da superfície terrestre, na qual ocorrem nuvens e tempestades, onde ocorrem então todos os fenômenos meteorológicos, é a troposfera. Agora é com você, pessoal. Resolva os exercícios do LD nas páginas 52, 53 e 54, da hora do estudo. Até mais, pessoal!